Eu que agradeço sempre o convite de vir aqui, né? Na verdade, essa palestra, não sei se a Mari lembra, era para ter sido antes, né? Era no. Não lembro agora se era no sábado ou era no domingo que eu vinha, mas aí eu tive uma crise de vesícula e fui no hospital, já fiquei internado, já fiz a cirurgia, já tudo. Foi bem no susto mesmo, né? E aí a gente acabou depois reagendando, né? Mas eu sempre fico muito feliz de vir. Primeiro porque é uma oportunidade para quem vem falar estudar, né? Então eu acho que primeiro a gente que é sempre o mais beneficiado, né? E hoje, pensando, né, que seria Dia dos Pais, eu acabei adotando aí como estudo na última semana, para a gente conversar hoje, sobre como criar filhos a partir de uma visão espírita. Mas isso não significa que tudo isso que eu vou comentar hoje sirva apenas para quem é pai ou mãe, para quem tem filhos pequenos. Mas, na verdade, é muito um olhar sobre como nós, né, o que nós devemos representar na vida do outro, né? Porque o pai ou a mãe, aquele que vai criar os filhos, né, os avós, os tios, que todo mundo está se relacionando com esse ser que está aqui em desenvolvimento, ele sempre vai ter uma postura de referência. E às vezes a gente se esquece que, em maior ou menor proporção, nós também sempre somos uma referência para o outro, né? Então, assim, é claro que o filho, em relação ao pai, em relação à mãe, ele tem uma grande referência, né? Por isso que o comportamento da mãe, o comportamento do pai, ele é muito capaz de realmente influenciar, de direcionar a vida do filho. Mas todos nós também geramos alguma influência na vida do outro, né? Na vida dos nossos familiares, aquelas pessoas que convivem com a gente com maior frequência, essa influência é maior, né? Só para a gente ter uma noção de como isso acontece, se você acordou algum dia de manhã e você está preocupado, você está estressado, você tem algum problema que está ali te afligindo, isso acaba transparecendo para as pessoas que estão ali com você na sua casa, e isso muda todos que estão ali, né? Então, é um dia que você tende a ter mais discussões, mais desentendimentos, às vezes você está nervoso, a outra pessoa acaba ficando nervosa também, aquilo que era menor fica maior. Isso é a influência que nós geramos na vida dos outros, né? Assim como nós, espíritas, sabemos que a gente vai se sintonizar com uma espiritualidade a partir da nossa frequência interna, essa nossa frequência também vai influenciar não só aquela espiritualidade que a gente está chamando para perto de nós, mas as outras pessoas que estão com a gente, né? Então, quando a gente pensa sobre criar filhos, essa influência é muito grande. É muito grande. Mas essa influência existe para todas as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente não tem uma exata assim, dimensão do quanto nós influenciamos os outros. Desde aquelas pessoas que estão lá na nossa casa e que vão conviver com a gente muito, até aquela pessoa que você vai encontrar na fila do banco, por exemplo, que você vai encontrar em um restaurante, que você vai encontrar quando você vai pagar alguma conta. Aquela pessoa também é capaz de ser influenciada pelo seu comportamento. Existem vários experimentos sociais que demonstram isso, né? Quando a gente tem, foi feito um experimento numa universidade norte-americana, em que as pessoas eram colocadas numa sala, e aí, dentre essas pessoas, algumas pessoas já sabiam o que iam acontecer e estavam orientadas, né? Então, olha, em determinado momento, vai soar o alarme de incêndio, e vocês, que são as pessoas que a gente está aqui treinando, que está orientando, vocês não vão fazer nada. Então, vocês vão escutar o alarme de incêndio, mas vocês vão continuar sentados como se nada tivesse acontecido. E aí, outras pessoas não sabiam disso, né? Estavam todos ali. Quando soava o alarme, as pessoas que não sabiam que aquilo era um experimento, que era uma experiência, ao observar que as outras não faziam nada, que elas permaneciam do jeito que elas estavam, elas também ficavam. Então, olha, você está escutando ali um alarme de incêndio, que é uma coisa preocupante para você sair de onde você está, né? Ter uma outra postura, mas quando você observa que as outras pessoas que estão ali não estão fazendo nada, que está todo mundo tranquilo, você fica também.
Então, o poder de influência que nós temos sobre as outras pessoas, tanto da nossa família quanto as que a gente nem conhece, as que a gente encontra de vez em quando, as que a gente convive aqui no Centro Espírita, é muito grande. E a gente precisa se dar conta desse poder, que vai ser exercido, queira você ou não, e vai ser exercido de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Né? Que tipo de influência você gera? Então, quando a gente pensa sobre criar filhos, essa influência é maior, ela é mais intensa, mas ela existe em qualquer outro cenário da vida. E sabendo que nós temos, então, essa influência, qual que deve ser a nossa postura? A primeira é de, então, ter noção dessa responsabilidade. Né? Então, todas as pessoas com as quais eu convivo são, de alguma maneira, influenciadas por mim. E eu preciso entender essa responsabilidade para, então, orientar a minha postura, o meu comportamento, para que essa seja uma influência positiva. Então, se as pessoas, por exemplo, que eu encontro aqui no Centro Espírita com alguma frequência, são influenciadas por mim, qual é o comportamento, qual é a influência que eu quero gerar nelas? Eu quero que elas saibam que eu sou uma pessoa compreensiva, então, que olha, eu entendo que todas as outras pessoas têm alguns problemas, têm alguns conflitos, que a gente vem para cá e que a gente não está imune disso, né? E eu quero que elas percebam que eu sou uma pessoa compreensiva para que eu possa gerar essa influência. Né? Então, que olha, a partir de que elas me vejam como uma pessoa compreensiva, uma pessoa que tem paciência, que está disposta a escutar, a entender o outro, que elas também possam, aos poucos, ir adotando essa postura. Quando a gente tem noção dessa nossa influência e toma, né, para si essa responsabilidade, a nossa postura muda porque você percebe que aquilo que você está fazendo, o modo como você está agindo, as coisas que você está dizendo, elas não estão impactando só você. Né? Quando a gente pensa isso em relação aos filhos, essa proporção é maior, porque você pensa, bom, se eu sou responsável por gerar uma influência nesse ser humano, eu preciso melhorar muito. Né? Por isso que a gente costuma dizer que quando você tem filhos, ou quem tem filhos, é sempre alguém que é mais obrigado, que é mais assim, constrangido a melhorar. Porque você consegue compreender que existe um outro ser que está sempre observando aquilo que você faz. Está sempre sendo influenciado. Né? Vou dar um exemplo. Eu sempre assim, tive um ritmo de trabalho muito grande, estudava bastante, trabalhava bastante. Então eu era aquela pessoa que, para me alimentar, sabe quando você, eu como qualquer coisa. Né? Então eu era muito assim, na hora do almoço tá muito corrido, eu vou comer um salgado, tomar uma coquinha, né? E tá tudo certo. E nunca achei que isso seria nenhum problema. Claro que daí você tem uma gastrite, né? Tem uma pedra na vesícula, tem uma pedra no rim, mas sabe quando você vai assim levando, toma um remédio, passa, tá tudo certo. Nunca me preocupei. Sempre levando ali um outro puxão de orelha da minha mãe, né? Da minha sogra, porque minha sogra também é bem preocupada assim, com essa questão da alimentação, mas eu nunca liguei. Aí eu tive uma filha e com 6 meses começa a comer. Levei na consulta do pediatra, o pediatra falou assim, aí eu falei assim, doutor, o que eu dou para ela comer, né? Não sei, começa com fruta, com verdura, que fruta, que verdura. Daí ele falou assim, mãe, você tem que dar para ela o que você come na sua casa. Por quê? Você não vai conseguir ficar preparando alguma coisa para ela toda vez. Então ela tem que comer aquilo que a sua família, que as pessoas na sua casa comem. Então eu falei, mas eu não posso dar uma coxinha, uma Coca-Cola para uma criança de 6 meses. Aí eu falei, nossa, doutor, mas é que eu como muito errado. Ele falou assim, então, você vai ter que começar a melhorar. Porque não adianta você querer que ela coma uma banana enquanto ela está vendo você comendo uma coxinha. Ela não entende isso. Né? Ela quer comer o quê? Aquilo que você está comendo, que ela está vendo que você está comendo, que é gostoso. Então não adianta você fazer um prato de hambúrguer para você e colocar uma salada que ela não vai querer. Então não é oferecer aquilo que é saudável, é viver aquilo que é saudável. Né? E aí, é claro que a gente também não está no caminho da perfeição, né? Eu sou daquelas pessoas que tomam Coca-Cola. Aí eu comprei uma xícara que ela é escura. Então, quando ela fala, mãe, o que você tá tomando? Tomando água.
Ela não vê que é a Coca-Cola. Mas a partir disso, eu tive uma grande mudança. Porque eu falei, bom, na hora do almoço eu preciso então colocar na mesa arroz, feijão, carne, salada. Ela precisa me ver comendo para comer. E aí depois eu tive outros filhos e isso vai se tornando mais fácil, né? Porque daí, ó, o que eu tô comendo? Eu tô comendo aquilo que a minha mãe come, aquilo que o pai come, aquilo que a gente come na hora do almoço. Então, apesar de que isso dê um certo trabalho, dá mais trabalho você querer montar um personagem, né? Eu vou fingir que eu como saudável, eu vou fazer o prato só dessa criança, não vai funcionar. E aí o médico tinha razão, né? O que ela vai comer? O que eu como. Então, eu precisei melhorar muito os meus hábitos alimentares. Por quê? Porque esse amor que a gente nutre pelo outro é o que move. Ah, tudo bem você ter um ou outro problema de saúde porque a sua alimentação é ruim. Mas você está tranquila com a ideia de que você vai fazer essa criança se alimentar mal, gerar problemas de saúde na vida dela? E aí é por isso que esse amor é o combustível, porque você fala, não, né? Eu não estou disposta a ser uma influência ruim, a fazer mal para essa pessoa. A ideia de que a gente ama o próximo como a resolução de tudo é justamente essa. A partir do momento que você é capaz de amar o próximo, você é capaz de mudar todo o seu comportamento sabendo que isso influencia esse próximo. É que amar o próximo é mais difícil. Né? Amar o filho, amar o pai, a mãe, o irmão é mais fácil. Mas como é que você entende que você vai amar aquela pessoa difícil no seu trabalho? Como é que você vai amar aquela pessoa no banco na fila do banco? Não é tão simples. Então, tomar consciência da nossa responsabilidade como uma influência na vida dos outros é mais fácil. Né? Já que, num primeiro momento, a gente não vai conseguir amar o outro, né? Essa é uma tarefa para nós. Né? O Cristo é o nosso exemplo de amor incondicional a todos. Mas a gente também precisa ser realista e entender que isso não é tão simples assim. Né? A gente não sai de casa amando o próximo de maneira incondicional e indistinta como fez o Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ficar esperando. Quando eu tiver esse combustível, que é o amor ao próximo, então eu vou pensar em como eu sou capaz de influenciar e melhorar minha conduta. Não. Né? Vamos começar pelo inverso, que é mais fácil. Então, sabendo que eu gero uma influência na vida dos outros, eu então vou reformular o meu comportamento, a forma como eu falo, para que essa seja uma influência positiva. Né? E nós sabemos disso porque quando a gente está em prece, quando a gente está num momento de dificuldade, é isso que a gente pede. Né? A gente pede o quê? A presença do Cristo. Né? O Cristo que vem até mim. Porque o poder de influência dele é sempre positivo. A gente pede a intuição, a clareza, o auxílio da melhor espiritualidade, daquela espiritualidade mais elevada, de luz. Então a gente sabe que ter ao nosso lado uma boa influência nos ajuda. Só que às vezes a gente esquece que nós somos essa influência na vida dos outros. Então o nosso primeiro passo é compreender isso. Eu sou uma influência na vida do próximo. Que próximo? Todos. Aqueles que estão realmente bem próximos, que é a minha família, os meus filhos, as pessoas com quem eu trabalho, mas todos os outros. Né? Inclusive aquela pessoa que está lá brigando ou xingando no trânsito, né? Aquele colega difícil no trabalho, aquele familiar que é problemático, ele também está sendo influenciado por mim. Né? E isso traz para nós o nosso campo de ação, né? Onde eu posso agir. Porque, na maioria das vezes, nós deslocamos o nosso campo de ação. O que a gente faz? A gente olha para o outro, que é um outro que tem conflitos, que tem problemas, com quem a gente tem dificuldades, e a gente quer que ele se altere. Olha, eu quero que você pare, por exemplo, de gritar, de ser grosseiro nessa situação. Então a gente desloca o nosso campo de ação. Você quer que o outro haja. Qual é o problema disso? Primeiro, você intensifica um conflito, né? Porque imagine que o outro já está numa situação de conflito e você está cobrando ele de mais alguma coisa.
Isso não vai resolver essa situação de conflito, isso só vai aumentar essa situação de conflito. E segundo, você inevitavelmente vai se frustrar, porque nós não somos capazes de agir pelo outro, por mais que a gente queira. É difícil a gente pensar isso quando nós temos filhos, porque a gente quer agir pelos filhos, a gente quer agir pelas pessoas que a gente ama, no sentido de cuidado, né? Eu não quero que o meu filho passe por essas dificuldades, porque eu passei por essas dificuldades. Eu sei que isso é difícil e que isso traz sofrimento. Só que percebe que nessa situação você quer agir pelo outro. Você quer melhorar ou economizar o caminho dele e a sua intenção é uma boa intenção. É uma intenção de cuidado, de amor, de que a pessoa não sofra. Mas você vai se frustrar. Porque você não pode agir pelo outro. Você pode pedir pelo outro, você pode ajudar, auxiliar o outro, você pode orientar, você pode acolher, mas você não pode agir por ele. Então, nessa situação, e por isso que quando nós temos filhos e esse referencial que a gente passa a assumir é maior, é tão importante. Porque, olha, eu não quero, por exemplo, que o meu filho ele se envolva com drogas. Porque eu sei que isso faz mal, eu sei que isso acarreta sofrimento para ele. Mas eu não posso agir por ele. O que eu posso? Agir por mim mesmo e ser uma boa influência. Então, eu não faço uso de drogas para gerar essa influência no meu filho. Para gerar essa influência dentro da minha família, para gerar essa influência dentro do meu trabalho. Então, eu sou aquela pessoa que adota uma postura compreensiva, que entende que o outro está passando por alguma dificuldade, se coloca para ser um auxílio, para ser uma orientação, para ser um acolhimento, não porque o outro deve deixar de ser conflituoso, não, mas é porque eu quero gerar essa influência. É muito difícil a gente fazer esse exercício porque ele nos dá mais trabalho e também nos coloca numa limitação. Quando a gente quer a gente quer agir pelo outro, a gente se economiza, porque daí qual é a sua postura? Você está cobrando, indicando, querendo que o outro faça. Você não está fazendo. Quando você entende que o seu campo de atuação está limitado a você, o trabalho é seu. Então, eu preciso agir. Eu preciso fazer, eu preciso mudar, eu preciso alterar a minha postura naquela situação. Isso dá mais trabalho. E a gente, como ser humano, está sempre querendo o quê? Evitar trabalho, está sempre querendo economizar energia. Então, é muito mais fácil cobrar isso do outro do que fazer isso em mim. E também porque a gente encontra essa limitação. Quando nós entendemos que a única coisa que você pode fazer pelo outro é gerar uma influência, você também precisa compreender que o agir do outro pertence a ele. É muito difícil a gente ter essa noção quando nós temos filhos. Porque o que a gente quer? A gente quer o bem dos filhos. Estendendo isso para os nossos familiares, a gente quer o bem dos nossos familiares. Então você quer controlar a forma como ele quer agir, porque você se entende como alguém que já passou por isso, então você sabe quais são as dificuldades, você sabe quais são os problemas. Alguém que ama aquele outro, então você não quer que ele sofra. Mas a gente precisa compreender essa limitação. Tudo que eu posso ser na vida do outro é uma influência. Eu não posso agir pelo outro. Eu posso influenciar o seu agir. E essa é uma das maiores dores que a gente tem nas nossas relações familiares. A grande dor que os pais têm em relação aos filhos é que eles querem o melhor para os filhos, eles querem que eles tenham uma vida tranquila, eles sabem, na maioria das vezes, como fazer isso, porque já passaram por aquela etapa, mas não conseguem agir pelos filhos. Então, você vê o filho num relacionamento ruim, num trabalho que está adoecendo, tendo um comportamento ruim, e você quer corrigir, você quer controlar isso. Mas esse não é o seu campo de atuação. E nesse momento, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos nutrirmos do Evangelho
e adotar a postura que o Cristo adotou, que é sabendo, né, ou seja, detentor de toda a sabedoria, disposto ao trabalho, à renúncia, à dor pelo outro, ele jamais coagiu alguém ou controlou alguém. Né? Quando ele faz o convite para o trabalho dos discípulos, é isso que ele faz um convite. Ele não faz uma convocação. Né? Nenhum dos 12 discípulos é arrastado por Jesus. Olha, vem comigo porque é assim que você tem que fazer, é isso que é importante. Não. Né? O Cristo faz um convite. E o que faz com que, num primeiro momento, aqueles discípulos queiram segui-lo? A sua influência. Né? Olha, eu estou vendo que esse que está me chamando para esse trabalho é alguém que de fato vale a pena seguir. Então, a nossa postura em relação daí aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos familiares no primeiro momento, mas a todo o círculo que a gente está eu quero agir como aquela pessoa. Eu sou convencido de que a postura que aquela pessoa tem é uma postura boa. E isso leva tempo, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Só para a gente ter uma noção, hoje a gente fala muito sobre essa influência, principalmente por conta das redes sociais, né? A gente fala, como é problemático, porque as pessoas veem as coisas lá na internet, daí elas querem seguir, daí elas querem imitar, mas isso sempre existiu. A diferença é que na internet é muito grande, né? Você pode seguir qualquer pessoa, em qualquer contexto, e na nossa vida a gente tem contato com menos pessoas. Então, a nossa zona de influência é um pouco menor, um pouco mais contida. Né? Mas o problema de estar se espelhando em alguém que não é bom, estar seguindo uma influência ruim, é exatamente o mesmo. E normalmente a gente está preocupado, né? Principalmente nas nossas relações familiares, em blindar, né? Eu não quero que o meu filho tenha uma influência ruim. Mas não está preocupado em entender qual é a influência que eu sou. Como eu falei, isso dá muito trabalho, porque daí você precisa dormir e acordar pensando nisso. Qual é a influência que eu tenho sobre essas pessoas todas com as quais eu me relaciono? Algumas eu me relaciono bastante, algumas eu me relaciono pouco, mas com todas essas pessoas eu me relaciono. Então, todas elas levam um pouco da minha influência. A influência de ser boa, a influência de ser ruim, a influência de não ser. Esse aqui é uma pessoa que não dá para você contar. Ela nunca está disponível para ajudar, ela nunca se compromete com nada. Né? Eu nunca sei se o que ela está falando é verdade ou se ela está apenas querendo parecer bom naquele momento. Tudo isso é uma influência. Né? A gente costuma dizer que o discurso ele convence, aquilo que a gente fala é capaz de mudar, mas o exemplo arrasta, coage. Né? Tanto é assim que quando a gente faz um exame nosso, a gente percebe isso. Existem várias coisas que você faz porque outras pessoas fazem. E às vezes você está fazendo e você acha ruim. Nossa, eu acho até ruim esse hábito, esse comportamento que eu tenho. Quando eu vejo, já estou fazendo. Por quê? Porque é a influência que o outro gera sobre você. Né? E nós somos assim. Só para a gente ter uma noção, normalmente a gente acorda e toma café da manhã. Né? Acordou, em algum momento você vai tomar café da manhã. Isso gera uma influência. Né? Onde que alguém, em algum momento na sua vida, chegou e falou para você, olha, quando você acorda, você tem que comer? Não, você viu isso. Você viveu isso ao longo do tempo. Né? Tanto é que tem aquelas pessoas que não tomam café da manhã. E aí, lá na frente, né, vai num médico, num nutricionista, e o nutricionista fala, o médico fala, olha, o café da manhã, ele é uma refeição muito saudável, ele é a mais importante do... doutor, mas eu não consigo tomar café da manhã. Até sei que é bom. Mas ela tem esse hábito tão instalado que ela não consegue alterar isso com facilidade. Então, tudo que está à nossa volta gera para nós uma influência. Isso dá trabalho porque imagina que você teve um dia difícil no seu trabalho, um dia de conflito. E aí você precisa chegar em casa e se lembrar, bom, agora eu sou um ponto de influência. Então eu não posso chegar aqui gritando, despejando nos outros aqueles problemas que eu trouxe de lá do trabalho, sendo impaciente.
né? Sendo o julgador, querendo determinar o que um ou outro faz. É muito mais difícil. Né? Mas essa deve ser a nossa tarefa. Então, quando a gente faz aquela prece de pedir a presença do Cristo onde nós estamos, com aquilo que nós estamos fazendo, de chamar, de solicitar o auxílio da espiritualidade de luz, que a gente possa também se conscientizar dessa nossa influência. Né? Onde é que eu posso agir? Dentro da minha postura, do meu comportamento. E a partir disso eu gero uma influência no outro, mas eu não posso agir por ele. Tanto é assim que quando nós adotamos essa postura, a gente basicamente replica aquilo que Deus faz com cada um de nós. Porque quem é Deus? É aquele dono de toda sabedoria e dono de todo amor. Então, se Deus tivesse como propósito controlar a cada um de nós, nós não iríamos sofrer. Porque Deus não quer que nós passemos por sofrimento. Nós não teríamos dificuldades e conflitos. Esse não é o propósito de Deus para cada um de nós. Quando a gente observa a natureza, que é uma criação de Deus, a gente vê que ela é perfeita. Né? Não existem erros na natureza. Você planta a semente e ela vai crescer. Ah, não, plantei, reguei, mas ela não cresceu. Não existe isso. Porque a natureza, ela é perfeita. Então, quando Deus criou cada um de nós, ele também poderia ter criado seres perfeitos. Olha, esses seres que eu estou criando serão amáveis uns com os outros, serão voltados para o trabalho de auxílio ao próximo, serão nutridos da consciência de que estão evoluindo em cada uma das etapas. Né? Dono de toda a sabedoria, Deus poderia fazer isso. Mas ele fez uma opção muito clara, que foi a de criar a natureza perfeita e criar os seres livres. Eu não vou criar seres perfeitos, eu vou criar seres livres. Então, replicar essa postura no nosso agir é entender que o outro, que eu gostaria que fosse perfeito, porque é isso que a gente gostaria, assim como Deus quer que nós sejamos. Quando a gente fala que o nosso exemplo é o Cristo, é porque nós caminhamos para a perfeição. É aquele ideal que nós queremos atingir e que com todo esse trabalho vamos atingir. Não é agora ainda, mas atingiremos. Quando nós olhamos para o outro, eu gostaria que o outro fosse perfeito, mas eu preciso respeitar que o outro é livre. Então, que dentro da sua liberdade, ele possa escolher a minha influência. E aí, dentro da sua influência, você é o quê? As pessoas que estão com você, ao adotarem a sua postura, elas são um espelho de virtudes ou elas são um poço de vício? A nossa responsabilidade é, se todas as pessoas com quem eu convivo tiverem o mesmo comportamento que eu, isso é bom ou isso é ruim? Então, percebe? Não é que eu quero que o outro adote um comportamento. É que o meu comportamento, que é o meu campo de ação, vai ser alterado. Isso também é difícil, porque normalmente a gente também tem uma grande dificuldade em se localizar no tempo. Em fazer um alinhamento de em que tempo nós estamos. Porque a nossa existência ela vai ser permeada por 3 tempos. Passado, presente e futuro. E nós vivemos nesses 3 tempos. Nós vivemos no passado, então o nosso presente hoje é produto, é resultado do que nós vivemos no passado, e a gente também sabe que o nosso futuro é resultado do que nós fazemos hoje. Então, nós vivemos nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Só que nós só podemos agir em um desses tempos, que é o tempo presente. Nós não podemos agir no passado e nós não podemos agir no futuro. Tanto é assim que quando nós queremos concentrar o nosso agir no passado, nós teremos uma disfunção.
Não é só isso, eu não gosto de falar que é apenas isso, porque é muito superficial, né? Mas, em geral, as pessoas que são depressivas são as pessoas que estão querendo agir no passado. E isso não é possível. Então, essa pessoa fica como? Paralisada. Né? Mais uma vez, eu costumo dizer que a depressão não é só isso, né? Existem fatores químicos, biológicos, genéticos, né? É muito mais complexo. Mas, em geral, a gente consegue observar isso também. Eu quero agir no passado, porque lá eu consigo verificar que existem vários erros, várias coisas que eu fiz errado, que não deram certo, e eu quero ir lá e consertar. Só que você está batendo em uma porta que você não vai abrir. Porque você não age no passado, você vive no passado, então isso reflete a sua vida no presente, mas você não é capaz de agir lá. E uma outra, nesse cenário, né, uma outra reflexão que a gente tem que ter é que, se você olha para o passado, onde você viveu, e tudo que está lá está bom, se você acha que não existe nada de errado lá, se você não mudaria nada da forma como você fez, da forma como você agiu, você é uma pessoa que não progrediu, que não melhorou. Então, a gente precisa olhar para o passado e falar: eu não faria isso como eu fiz. Eu corrigiria aquela forma com que eu falei, aquela postura. Porque o que isso significa? Significa que quem eu sou hoje é melhor do que quem eu fui no passado. Então, olhar para o nosso passado e ver lá um monte de erros é um bom sinal. Só para a gente ter um exemplo concreto disso, né, para ilustrar isso melhor. Imaginem uma pessoa que tem um vício simples, fumar. Que é um vício, faz mal para a saúde, é ruim, essa pessoa tem um vício. Enquanto ela não acha que isso é negativo, que isso é ruim, ela não vai deixar esse vício. Então, às vezes eu converso com meu pai fuma, né? Mas eu não acho ruim fumar. Eu falo, pai, mas você tem pneumonia, traz pneumonia por conta disso, pai, mas você... Não, mas eu não acho ruim. Então, qual é a chance desta pessoa abandonar esse vício? Nenhuma, porque ela não acha isso ruim. Quem vai abandonar esse vício é aquela pessoa que olha e fala: isso está ruim. Eu não quero mais, não me faz bem. É assim que a gente tem que olhar para o passado. Eu olho para o passado e lá tem um monte de coisa errada. Tem várias coisas que eu não faria como eu fiz, que não me representam hoje. Que bom. Porque se você olha para o passado e lá está tudo certo, significa que você é a mesma pessoa de lá. E esse tempo que passou, esses 5, 10, 15, 20 anos, não te melhoraram nada? Normalmente a gente tem uma discussão e no momento da discussão, como que você acha que você tá? Certo. Eu tô discutindo com essa pessoa porque eu acho que eu tô certo. Tô brigando com ela por isso. E aí passa um dia, passa 2 dias, você faz aquele exame de consciência e aí você se sente mal, você fala: eu não devia ter falado isso, não devia ter falado assim. Esse é o melhor sinal que você poderia ter. Porque significa que o seu eu, que há 2 dias, que ontem estava discutindo, melhorou e hoje olha para essa situação e fala: não, não é legal isso. Não é assim que eu quero ser. Então, olhar para o passado e ver esses erros todos, que obviamente produzem resultados no presente, não é ruim. É inclusive um motivo de agradecimento. Que bom. Que bom que eu estou olhando e que hoje eu percebo que aquelas coisas são ruins, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Decidi parar de fumar porque agora, mais consciente, mais maduro, mais informado, mais inteligente, eu sei que fumar não é bom. Você não vai mudar os 20 ou 30 anos que você fumou, porque você não age no passado, você age no presente. Então, o nosso campo de ação, a gente precisa se localizar no presente. Esse sentimento depressivo é porque a gente está olhando para os erros do passado, isso é bom, mas a gente está querendo agir lá, não vai. Então, que bom que o meu passado é ruim, porque ele já passou, eu que estou aqui, melhorei. Tanto melhorei que hoje tenho consciência de que aquilo que eu fiz não foi bom. Da mesma forma, nós não conseguimos agir no futuro. Aquela pessoa que
Ansiosa é aquela pessoa que ela quer agir no futuro, ela quer agir no amanhã. E ao tentar agir no amanhã, ela paralisa o hoje. Porque, de novo, ela está batendo numa porta que ela não vai abrir, que é a porta do futuro. Nós vivemos no futuro, mas nós não agimos no futuro. O que eu faço hoje projeta o meu futuro e me entrega resultados lá. Por isso que eu falo, a gente vive no futuro, mas a gente não age lá. O nosso campo de atuação é o presente. Isso nos dá esse sentimento de sermos gentis, né? Nós precisamos ter um pouco de gentileza com nós mesmos. Né? Que é essa postura de olhar para o passado, saber que lá existem vários erros, várias coisas que eu mudaria, que bom, que daí eu sei que hoje eu sou uma pessoa melhor. Né? Eu quero, eu projeto e eu penso no meu amanhã, no meu futuro, porque eu sei que eu vivo lá também, mas eu estou agindo somente no hoje, que é onde eu posso agir. Né? Isso nos dá essa tranquilidade. Né? Olha, eu posso pensar no meu amanhã? Posso, porque você vai viver o amanhã. Né? O futuro é parte da nossa vida, mas eu não posso agir no amanhã. Então, o que é que eu preciso fazer hoje, o que é que eu consigo fazer hoje, sempre nutrido dessa responsabilidade de que como você leva a sua vida impacta você e a sua existência, claro, mas é influência para todas as outras pessoas. Por isso que nós temos dentro do Espiritismo a consciência de que a evolução ela tem uma perspectiva individual, mas ela tem uma perspectiva coletiva. Né? Não dá para evoluir sozinho. A gente vai evoluir no grupo, no coletivo da nossa família, do nosso trabalho religioso, do nosso trabalho remunerado, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, a nível de humanidade. A evolução ela é coletiva por isso, porque nós estamos sempre influenciando uns aos outros. Né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: os pais eles podem atrair bons espíritos como filhos? E a espiritualidade responde: não. Mas eles têm o dever de melhorar os espíritos que recebem como filhos. Então, nós não temos o poder de atrair para perto de nós, como filhos, como familiares, como colegas de trabalho, como amigos, como pessoas que convivem com a gente, só os bons espíritos. Nós não temos esse poder. Mas nós temos o dever de melhorar todos esses espíritos que convivem com a gente. E nós também sabemos disso, porque em geral a gente tem aquela pessoa que é uma pessoa que melhora o seu viver, sabe? Quando você tá numa dificuldade, você fala: nossa, eu queria conversar com esta pessoa, porque ela não é a pessoa que vai ficar apontando o que eu fiz de errado, mas ela é a pessoa que vai, primeiro, ser verdadeira comigo. Ela não vai mentir e falar: não, fulano, você fez tudo certo. Não, ela vai falar: olha, eu acho que aqui você não agiu bem. Mas não é com aquela postura de julgamento. Mas olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Às vezes é a pessoa que só vai me escutar, também não vai falar nada. Né? Mas ela me escutar já me ajuda. Né? Aquele escutar sem julgamento, sem punição, já é suficiente. Então nós temos essas pessoas. Né? Aquela pessoa que você fala: olha, ela é uma pessoa que me acolhe, que melhora o meu viver mesmo diante de todas essas dificuldades. Que nós sejamos também essas pessoas de influência, né? Então, quando a gente pensar como criar filhos sobre a visão espírita, a gente está falando de uma tarefa muito importante, né? Que é receber espíritos para que eles possam, nessa jornada, evoluir. Mas a gente não se percebe como alguém capaz de interferir na vida de todas as outras pessoas. Na vida de todas aquelas que convivem com a gente a partir disso. Eu gero influência na vida das pessoas. Né? Eu gero essa influência. E daí, qual é a influência que eu quero gerar? Sabendo, portanto, que o meu campo de atuação é o meu agir e não o agir do outro. O agir do outro é dele. Se a minha postura for capaz de influenciar ele de maneira positiva, que bom, esse é o meu objetivo. Mas ele age na vida dele. E quando ele agir errado, de modo que eu reprovo, qual é a postura que eu tenho?
A de acolhimento. Olha, agora que você precisa de ajuda, eu sigo aqui. Que é o que Deus faz com cada um de nós. Ou a gente age errado e Deus fecha as portas. Ah, não, você agiu errado, então acabou. Eu não me relaciono mais com você. Não. Deus está como? Sempre pronto para o acolhimento. Né? Eu busco aquele acolhimento. Que nós sejamos também essas pessoas, como devem ser os pais na vida dos filhos, mas todos nós na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. É por isso que o Cristo trabalha muito com a ideia de irmãos, né, com a ideia de irmandade. Porque foi o modo como ele achou de, olha, se eu coloco essas pessoas dentro de uma família, ligados uns aos outros, é mais fácil que eles percebam esta influência que geram uns nos outros. É mais fácil mesmo. Então a gente sabe que nós influenciamos ali a nossa família, mas às vezes a gente esquece que aquela mesma influência que a gente exerce ali, a gente exerce no restante da vida, com todas as outras pessoas. Então, à luz do Espiritismo, que nós possamos, primeiro, compreender qual é a postura que Deus tem com cada um de nós, que é a de nos amar incondicionalmente, mas nos permitir a liberdade. E nós adotemos isso em relação aos outros. Né? Eu amo o próximo, mas eu compreendo que ele é um ser livre. E, portanto, sei que o meu campo de ação, que onde eu posso agir, é o meu comportamento, a minha postura. Mas sei que isso não fica limitado a mim. Isso transborda, isso influencia os outros. Né? Então, que eu tenha essa responsabilidade, de que ao agir assim, eu estou impactando a minha vida, a minha existência do ponto de vista espiritual, mas estou também afetando a dos outros. Né? E que a gente possa também se localizar nesse tempo. Né? Olhar para o passado e ver lá ele recheado de erros e de conflitos é sempre um bom sinal. Porque é sinal que hoje você está mais maduro, melhor e é capaz de reconhecer os erros. Porque enquanto você não reconhecer, você vai continuar replicando. Né? Então, reconhecer os erros é sempre positivo. Né? Preocupe-se se você está olhando para o passado e fala, eu fiz tudo certo, tá? Tudo ok. Não, eu fiz errado, consigo perceber isso hoje e o meu campo de atuação é o presente. É aqui que eu posso alterar. Porque o presente, ele não nos escapa, né? O presente, ele serve para as pessoas que são jovens, para as pessoas que são velhas. O que muda na perspectiva de idade? Os jovens, eles têm pouco passado, muito futuro, do ponto de vista desta existência corpórea. Né? As pessoas que são mais velhas, elas têm muito passado, pouco futuro do ponto dessa existência. Mas o que todos têm na mesma proporção? Presente. Ninguém tem menos presente do que o outro. Ninguém tem menos o hoje do que o outro. E é isso que nos iguala. Né? Então, agir também sempre à luz do presente. Que o passado possa servir para mim como aprendizado, né? Como o olhar para trás e ver que eu progredi, melhorei. Que o futuro seja essa projeção, esse resultado de como eu ajo hoje, mas eu ajo apenas no presente. Por isso que quando a gente pensa sobre criar filhos na perspectiva espírita, é disso que a gente está falando. Se entender como responsável de ser influência na vida dos outros sem controlar o outro. E que nós possamos trazer essa mesma postura para todas as nossas relações. Eu sou capaz de gerar influência na vida dos outros, mas não sou capaz de controlar. Né? Assim como é a mãe quando ela está grávida, tudo que ela come pode beneficiar ou prejudicar o bebê. Isso é para nós muito claro. Né? Então, é difícil você ver ali a gestante bebendo álcool, por exemplo. Porque ela tem a consciência de que isso me faz mal, mas agora isso está fazendo mal para outro ser também. Então, não vou fazer mais. Isso é muito claro. Mas às vezes a gente esquece que o que você come, por exemplo, influencia as pessoas que estão com você. Assim como a mãe e o pai geram influência na vida dos filhos, e isso é mais fácil a gente perceber, você também gera.
Que a gente possa pegar a ideia, né, a relação de pais e filhos, que para nós é mais simples, é mais concreta, e trazer isso para todas as nossas relações. Bom, se eu sou capaz de influenciar, qual é a influência que eu estou gerando? Porque daí você tem a consciência de que o modo como você está agindo não prejudica, ou não atrasa, ou não paralisa apenas a sua evolução, mas a de todas as pessoas que convivem com você e que são influenciadas por isso. Trazer essa responsabilidade para nós, como eu falei, é algo que gera um grande trabalho, porque daí você vai precisar dormir e acordar pensando nisso, mas que nos coloca como agentes de transformação. Porque na maioria das vezes a gente olha para o mundo, olha para as outras pessoas, né, para o contexto que a gente vive, e a gente gostaria que tudo isso mudasse. Nossa, como eu gostaria que as pessoas não passassem pela situação de vulnerabilidade, de carência material. Eu queria que as pessoas não passassem por isso. Mas se essa sua vontade ela é dirigida ao outro, né? Porque olha, os governantes poderiam atuar de maneira diferente para que isso não acontecesse, né? As famílias poderiam se preparar de maneira diferente para que isso não acontecesse. Todo esse discurso ele é muito confortável, porque ele mostra que você é preocupado com o outro, mas ele te isenta de qualquer ação, de qualquer tarefa. Quando nós chamamos para nós essa responsabilidade, nós trazemos essa tarefa, né? Eu gostaria muito que as pessoas não passassem por nenhuma carência material. E o que você está fazendo para isso? E dentro das minhas condições, eu estou contribuindo com um determinado trabalho. Eu gostaria muito que as pessoas fossem nutridas por uma religião, porque eu sei que isso ajuda. Eu sei que isso faz com que você possa superar melhor as dificuldades. E o que você está fazendo para isso? Você está aqui no centro espírita, trabalhando, passando todos os perrengues que a gente sabe que tem para manter isso aqui? Tá vendo como a gente tira do outro e traz para nós? Isso vai nos trazer mais trabalho. Mas é assim que nós passamos a ser uma pessoa melhor, uma influência melhor. Isso cria essa zona de influência nos outros, porque daí as outras pessoas veem você fazendo, veem que aquilo é bom, querem. E aí, de repente, o que começou com 1, 2, 3 pessoas, agora já tem mais, já tem mais. É diferente. Então, por exemplo, há um tempo já, eu tenho a consciência de que, bom, eu tenho filhos pequenos, eu sei a importância da evangelização e sei também o poder de influência que eu tenho sobre eles, né? Então, eu preciso evangelizá-los. Por quê? Porque eu acho que a partir da evangelização eles podem viver melhor. Né? E daí hoje a gente estava conversando aqui, né? Antes ele falou, a gente faz um trabalho de evangelização lá. Então, mas se eu acho que os meus filhos podem viver melhor a partir da evangelização, por que esse trabalho não pode ser feito com outras crianças? Porque daí isso gera trabalho para quem? Para a gente. Né? Não, então eu tô lá no próximo sábado, 2h30, e daí vou fazer parte desse trabalho lá. Gera trabalho pra gente. É por isso que às vezes a gente está se distanciando dessa postura. Mas conscientes daquilo que nós esperamos para o futuro, a gente abraça. Então, no próximo sábado, às 2h30, vou estar aqui, venho com os meus, porque eles fazem parte do processo de evangelização, tanto quanto aquelas crianças que a gente vai encontrar lá, eles precisam. Então, faço parte disso. Assumo esse trabalho, assumo essa postura, por entender que isso é responsabilidade. Não é o agir do outro pelo outro. Então, dentro dessa perspectiva de criar filhos numa visão espírita, que a gente possa adotar essa postura para todas as nossas relações. Reconhecer o poder de influência que nós temos sobre todos, em maior ou menor proporção. Cientes dessa responsabilidade, agirmos no presente, né? Entendendo que se você está vendo erros do passado, isso é sinal de que você evoluiu, de que você melhorou, mas agindo no presente. Respeitando e compreendendo a liberdade do outro, mas sendo uma boa influência. Porque controlar, agir pelo outro é algo que a gente não vai mesmo conseguir, não está na nossa esfera, mas agir por nós e influenciar o outro, sim.
Isso sim faz parte da nossa postura. E que a gente possa cada vez mais, nutridos do Evangelho, seguir a postura, a influência que é o Cristo. Porque esse é o trabalho dele. Ele vem para a Terra não porque ele precisava passar por aquilo que passou, mas para gerar esta influência. Então que a gente se nutra mesmo dessa influência. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Me chamando, eu sempre venho, né? Agora que eu não tenho mais vesícula, também não tem mais risco de ter problema com ela, né? Eu que faço a prece final. Depois do passo, né? Então tá bom. Obrigada, viu?